feito exige entender a paisagem, o contexto e definir o alvo daquilo que se quer. Então, eu quero, nesta ocasião, então, ler o texto da nossa mensagem de hoje, 1 Samuel, capítulo 11, versículos de 5 até o 11, que diz assim o texto sagrado. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: quem tem o povo que chora? Que tem o povo que chora? Então lhes referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio dos mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando os homens de Jabes, então eles se alegraram. E disseram os amonitas, aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então vos fareis segundo o melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que nos traz aqui um relato do povo do Senhor, naquela época em que Israel estava começando a vivenciar uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E ali o Senhor se fez presente, o Senhor agiu poderosamente. Eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que haja uma aplicação cristológica para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, aqueles que também nos ouvem pela internet, nós temos diante de nós aqui uma história fantástica do período em que Israel ainda estava nessa transição entre juízes e reis. O sermão que nós pregamos então em novembro do ano passado nos trouxe à baila uma situação extremamente preocupante, porque Israel, além das ameaças internas, porque eles ainda viviam, embora uma nação, uma só linhagem, com pensamentos diferentes, eles tinham ameaças internas, entre eles mesmos, eles não se entendiam. Mas além disso, você vai ter 2 inimigos vorazes, ferozes, que estão ao redor deles. No oeste, podemos até pensar hoje, na faixa de Gaza, os filisteus, que eram inimigos terríveis, e as lutas de Israel contra os filisteus vão caminhar ainda nos capítulos seguintes, nós vamos ver isso. E a leste, você tem os amonitas, que tinham um exército absolutamente bem armado. Então a situação do reino de Israel, ou do povo de Israel, estava à beira de um colapso. Na geografia, as tribos divididas fisicamente, inclusive 2 tribos e meia ficaram antes da travessia do mar, do Rio Jordão, enquanto que as outras 9 tribos e meia ficaram
no período, no local onde ficava a sede da terra prometida. Então nós temos uma situação difícil. Na perspectiva histórica, nós podemos verificar que o povo tinha um trauma, tinha cicatrizes profundas de uma guerra civil recente. Lembram quando nós expusemos aqui, Juízes, o caso de Jefté e daquela concubina? Tem uma relação muito próxima com isso que vai acontecer aqui. Lá no período dos Juízes, um homem, ele picotou uma concubina, uma mulher, e distribuiu os pedaços dessa mulher a todas as tribos, para que o povo se vingasse daqueles homens maus que haviam matado aquela mulher. Então, isso era à beira de uma guerra civil. E na questão política, existia uma oposição direta e uma rejeição aberta à nova liderança. E quem era esse novo líder? Saul, da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Portanto, a conclusão que nós chegamos neste ponto era que não existia uma coordenação de união interna, e isso levaria então Israel a ser esmagado pelos seus inimigos. Então a verdadeira missão não era apenas lutar contra o exterior, mas era contra o interior. Algumas ameaças nós podemos pensar aqui. A primeira delas, a ameaça amonita. Um homem chamado Naás, nós podemos ver nos versículos de 1 a 4, ele faz uma grande ameaça. Ele vai sitiar uma cidade chamada Jabes de Gileade, e ele vai exigir uma condição terrível para que aquele povo não seja destruído. Que posição, que exigência era essa? Vazar o olho direito de todos os homens. Isso era uma marca de humilhação muito grande. Mas isso não era meramente a ruindade do coração de Naás, mas era uma estratégia. Porque naquele tempo os homens lutavam muito próximos uns dos outros. E eles então seguravam na mão direita, a maioria da população e dos guerreiros eram de mão direita, eles seguravam a espada e no braço esquerdo eles seguravam o escudo. E esse escudo protegia o rosto dos homens. Então imagine, o escudo vai proteger em primeiro lugar o olho esquerdo, o direito é que vai fazer com que ele lute. Mas se os homens não têm o olho direito, como é que eles poderiam enfrentar o adversário? Isso era uma estratégia de guerra utilizada por Naás para humilhar e derrotar definitivamente o povo. Ele queria levá-los à escravidão. Isso aqui nos lembra, meus irmãos, o ódio do mundo contra o povo de Deus. Nós éramos desse tipo de gente que era contra o povo de Deus. O mundo, ele é perigoso para o povo de Deus. E isso era também para Israel no passado. O ódio de Naás ilustra, meus irmãos, a hostilidade contínua do mundo contra o povo de Deus em todas as gerações. Lembram, Jesus disse aos seus discípulos que o mundo nos odiaria. Isso é a todo aquele que serve ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Então, o que acontece aqui nos versículos que nós lemos é que o povo clama por um libertador. Os homens de Jabes de Gileade não poderia vencer o grande exército dos amonitas, que queria de fato era destruí-los. Então eles clamam, eles são vulneráveis, e essa vulnerabilidade dos homens de Jabes de Gileade simboliza a nossa vulnerabilidade também, porque nós não temos forças em nós mesmos. Lembra do texto que nós cantamos? O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação.
nele o meu coração confia, e expressa a minha alegria, o motivo dessa canção. Então, é assim que nós devemos fazer, porque nós somos vulneráveis. Então, aqueles homens necessitavam da salvação não apenas do pecado deles, mas também dos inimigos que se levantavam contra ele, aqui especificamente os amonitas. Querido, nós vivemos num mundo hostil, perigoso, de maldade, que quer destruir aqueles que se levantam contra as hostes do inimigo. Mas o que nós temos aqui então no contexto aqui é que o rei Saul já havia sido decretado rei 2 vezes em cerimônias, ele ainda vai ser proclamado rei, isso é alvo do nosso próximo, da nossa próxima mensagem, mas ele é declarado rei, mesmo sem o endosso popular unânime, embora olhavam para ele, viam que ele era um homem belo, alto, e que poderia sim ser o rei que eles desejavam, mas o rei era um covarde, ele vivia uma vida comum, embora já tendo sido escolhido rei, como demonstra o capítulo 10 desse mesmo livro de Samuel, nós vamos perceber que ele continuava vivendo como se fosse um homem qualquer. E nessa situação, já tendo sido declarado rei, ele está tomando conta dos seus bois, quando de repente as pessoas saem a Gibeá, que era a terra de Saul, e relatam aquilo que o povo estava sofrendo. E o povo chorava em alta voz. Sabe uma coisa interessante aqui também, meus irmãos? É que havia um laço de sangue entre o povo de Israel, especialmente entre os moradores de Jabes-Gileade e da tribo de Benjamim. Voltando um pouquinho lá, em Juízes 21, você vai ver que todos os homens de Benjamim, por conta daquele fato, daquela concubina, foram exterminados, mortos. Então, havia necessidade de que a tribo, ela não se extinguisse. E foram procuradas mulheres da região de Jabes-Gileade, para que fossem esposas dos homens de Benjamim, para que a tribo continuasse. E estava então ali justificado aquela química existente entre os moradores de Jabes-Gileade e de Saul. Então, isso justifica a busca daqueles homens por socorro em Gibeá, onde estava Saul, e Saul e aqueles homens vão ser devedores, eram devedores, e vão querer pagar essa dívida, mantendo o grupo coeso. E a última coisa é a humilhação. A cidade, então, ela prorrompe em choro, meus irmãos, um choro compulsivo, na iminência de uma redenção que eles teriam que ter para não serem mortos, uma rendição tão humilhante que teriam homens mutilados para toda a vida. O desespero humano então atinge o seu ápice e as pessoas choram por conta daquela situação que nada mais era do que o pecado que os fez chegar àquela situação. Então, a ideia de que nós defenderemos nesse sermão é de que Deus liberta o seu povo quando o Espírito do Senhor capacita o líder, levantando esse líder no meio do seu povo para agir com coragem, mesmo que ele não tenha tido coragem antes, mas essa coragem vem do Espírito Santo e ele vai agir com coragem, obediência e zelo, buscando a glória divina.
Então, 3 coisas eu quero destacar aqui nesse texto. Primeiro, os versículos 5 e 6, que dizem assim: Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem um povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Podemos aqui pensar em um gatilho que foi acionado para que Saul saísse do seu anonimato, do local em que ele estava tão recluso, tão apático, tão invisível, e pudesse aparecer para o povo. Esse gatilho foi exatamente o ouvir. Ele está voltando do campo, fazendo um trabalho que lhe era próprio, ele era agricultor, ele era pecuarista, uma pequena empresa, portanto, juntas de boi. Saul, então, é impactado com o choro que vem da cidade de Gibeá. O verdadeiro líder, meus irmãos, não poderia continuar apático. E ele não vai continuar apático, não por suas próprias forças, mas por conta da ação do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro líder não permanece apático à dor do povo de Deus, e ele sente a dor do povo. E aí, existe aquilo que nós conhecemos como revestimento. Ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer aqui para vocês, às vezes a gente fica na dúvida de como era a ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, porque, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes apenas nós encontramos desta forma, Espírito Santo. Sempre tem Espírito de Deus, Santo Espírito, mas o nome Espírito Santo como sendo terceira pessoa da Trindade, você não vai ver com tanta familiaridade, e parece-me que, por conta de algumas teologias, se fala que o Antigo Testamento, ela foi um tempo de ação de Deus Pai. O Novo Testamento, em Jesus, vem a salvação, é o Filho, e depois da subida do Filho aos céus, nós vivemos a era do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo de Deus não fizesse nada no Antigo Testamento, que não é verdade. Ele está desde o primeiro capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então lá ele estava, sempre esteve. E aqui nós vemos que um dos papéis importantes do Espírito na antiga dispensação, no Antigo Testamento, era exatamente o fato de que ele se apossava das pessoas para que elas realizassem um trabalho específico. Agora, na plenitude dos tempos, depois da vinda do Senhor e da sua subida aos céus, ele prometeu um novo Consolador, aquele que estaria conosco e em nós, habitando em nós e nos capacitando. Tanto é que vem a ordem de Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o que acontece aqui, meus irmãos, não foi uma articulação política, não foram os homens que chegaram lá e disseram, vamos montar aqui uma estratégia, não, mas foi uma capacitação sobrenatural e instantânea de coragem. Porque você vai ver, Saul era um frouxo, mas ele aqui foi revestido de coragem. E o resultado disso está na parte B do versículo 6, quando diz assim: e acendeu-se sobremodo a sua ira. Você sabia que a ira em si ela não é pecado? Sabia disso? Mas você também sabia que a ira em si é pecado? Sabia disso? Ou seja, a ira é uma característica, é um atributo, é uma qualidade de Deus. Porém, nós
também nos iramos, porque isso é um atributo comunicável, é uma característica que Deus deu também para o seu povo. E quando Ele nos dá, temos que saber como usar, porque a linha é muito tênue entre não ser pecado e ser pecado. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira aqui, meus irmãos, é uma ira justa, uma indignação santa e generosa despertada pela fúria de Deus contra a injustiça que haveria de ser praticada por Naás se o Senhor não tivesse intervindo como Ele interviu aqui no texto. E aqui a gente está diante de uma bifurcação. Ira santa, pacifismo barato, passivo. Isso é um falso paradoxo, meus irmãos, porque algumas pessoas elas se omitem diante da opressão. Há uma diferença bíblica crucial entre o sofrer uma ofensa pessoal de boa vontade, para inclusive dar a outra face, já que a outra foi atingida com a tapa, e observar passivamente quando o próximo é ameaçado, é mutilado e humilhado. Então, nós não fomos chamados para um pacifismo frouxo, passivo. Nós temos que defender a justiça, não a justiça chamada social, mas a justiça de Deus. Então é aí que entra a ira santa, a ação do Espírito Santo de Deus, a indignação santa, a ira justificada por Deus, produzida de forma intensa, pelo zelo que a pessoa sente para proteger os vulneráveis contra a injustiça. O Espírito, meus irmãos, não produz passividade diante do mal, mas ele produz decisão, coragem. A igreja precisa de líderes movidos, então, pelo Espírito de Deus, que sintam santa indignação contra a impiedade, contra a humilhação do rebanho, e ajam, então, como sendo um libertador. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, versículo 7, diz assim: tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver o Espírito Santo do Senhor reunindo o povo. Se primeiro houve aquele despertar de Saul, agora o Espírito do Senhor reúne esse povo que não se dividiu. E Saul então usa uma estratégia de choque. Lembram, ele tinha uma pequena empresa, então ele chega com as suas juntas de bois, que eram algo preciosíssimo, eram os tratores da época, as máquinas, né, da Massey Ferguson, como a gente conhece aí os tratores, era aquela junta de bois. Então ele chega ali e se comove com aquela situação, o Espírito Santo de Deus provoca nele essa reação, e ele decide então ser drástico. Ele pega a sua junta de bois, e ele corta a junta em pedaços, e envia para todo o território de Israel. Aquilo despertou no povo não a ira contra Saul, mas a ira contra a ameaça que estava sendo levantada, aquela ameaça severa. Então ele vai, corta esse pedaço e diz: olha, está aí, está vendo? Eu cortei a minha junta de bois. E se vocês não atenderem, vocês
perderão os seus bois. Acontecerá com vocês isso aí. Haverá mutilação geral. Então a resposta, meus irmãos, divina, aquele desafio feito por Saul naquele momento, o terror invadiu os lares, o coração daqueles homens. Não foi um terror qualquer, não foi meramente humano, mas foi uma invasão do Espírito Santo de Deus, que usou aqueles homens. Observe que o texto nos diz: então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. O milagre da unidade. Sabe por quê, irmãos? Fragmentados nós não prosseguiremos. A fragmentação histórica de Israel, naquele momento, curou-se como que? Instantaneamente. Eles saíram das suas casas, obedientes e unânimes, marchando como se fosse um só homem para a batalha. Isso é maravilhoso. Isso nos demonstra essa ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele povo. Então, há aquela estrutura de uma verdadeira unidade, que cresce baseada de forma segura, alicerçada em colunas de temor reverente e respeito à autoridade espiritual, porque Saul já havia sido escolhido rei, e já era rei, e deveria então ser respeitado como tal. Onde o Espírito Santo habita, evapora, irmãos, a rebeldia apática. A igreja se levanta voluntária, unida em um só corpo e pronto para a batalha espiritual. Em terceiro lugar e último lugar, dentro desse tema maior, o Espírito que liberta, eu quero destacar o Espírito que conduz à vitória. O Espírito que conduz à vitória. Os versículos de 8 a 10 vão nos dizer exatamente isso. Veja o que nos fala. Contou-se em Bezeque, dos filhos de Israel, haviam 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amorreus: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parece. Eu fico pensando aqui na estratégia de Naás, que faz uma ameaça, e ele concede 7 dias para o povo de Jabes de Gileade. Normalmente não aconteceria isso, porque ele não ia dar chance para o inimigo. Ele era acabar, exterminar, mas era a ação de Deus. Aquele homem, ele era tão confiante em si mesmo, que destruiria o povo de Deus, que ele vai, 7 dias, pode acontecer. E no ditado popular, ele bate com a cara no muro, e eles são destruídos. Então você vai ver que existe uma força voluntária nesse versículo 8, formada por 330.000 homens, um exército grandioso. Um grande exército mesmo para os tempos atuais, né? Se eu não me engano, as Forças Armadas brasileiras estão aí em torno de 500.000, mais ou menos. Mais ou menos. Mas é um grande exército já para aquela época. Observe que ele faz um destaque de que 300.000 homens era de Israel, mas ele destaca que 30 homens era de Judá. Era, portanto, um exército imenso, porém totalmente voluntário e convocado por Deus, e eles estavam ali atendendo a convocação de Deus. E havia então uma mensagem de esperança. O versículo 9 nos fala de mensagem de esperança em meio a lutas, meus irmãos. E eu sei que nós enfrentamos lutas nas nossas vidas, mas há mensagem de esperança, de vitória para nós em Deus. Porque no versículo 9, eles enviam os mensageiros e traz uma notícia alvissareira: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos.
amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Isso vai despertar naquelas pessoas que passavam por dificuldades. Era perigo iminente de morte, meus irmãos. A esperança, a alegria então irrompe no meio desse cerco. Eles se alegram, os homens se alegram. É o que nos diz o final do versículo 9. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, eles se alegraram. A notícia é boa. Nós temos um Deus no céu. Nós temos Cristo, que está assentado à direita de Deus, intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo, o Paráclito divino. Então, eles fazem isso. Há, então, uma tática de desinformação. Jabes envia a Anaás uma falsa declaração, quando diz assim, amanhã nos entregaremos. Versículo 10. E isso faz com que os homens de Anaás fiquem ainda mais confiantes, desatentos. A ruína deles estava preparada. O capítulo 11 nos fala sobre a vitória. Naquela época, no costume judaico, a noite era dividida em vigílias. A primeira vigília é uma vigília que vai de 6 a 9, a segunda de 9 a 12, e depois vem a terceira vigília, e então distingue-se tudo isso claramente. O que é que o povo faz? Eles marcham de forma implacável contra Anaás e os seus exércitos que estavam naquela região. Eles caminham aproximadamente 100 quilômetros. Há uma variação entre os comentaristas sobre isso. Alguns dizem 90 quilômetros, 95, 100 quilômetros. E eles fazem então um cerco perfeito, porque Saul divide o grupo em companhias, em 3 companhias, e eles cercam silenciosamente o inimigo que está dormindo. E ao amanhecer, há então um ataque surpresa, esmagador, fulminante, que ocorre no período da vigília entre 2 horas da manhã e 6 da manhã. Algo fantástico que acontece, os amonitas são aniquilados mesmo antes do calor do dia ser perfeito. E o texto nos diz que a derrota deles foi tão grande que 2 deles não haviam para combinarem alguma coisa, todos fugiram. E nós podemos ver que toda arrogância humana desmorona quando o relógio de Deus soa para trazer liberdade ao seu povo. Aplicações práticas rapidamente, já concluindo o nosso sermão. A primeira delas, a soberania do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem capacitou aquele líder. Ele inflamou o zelo no coração de Saul. Ele forjou a coragem e colocou o temor reverente sobre toda a nação. Então isso é soberania do Espírito Santo, que age onde quer, como quer, no momento que quer. Ele sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Esse é o Espírito Santo de Deus, soberania. A outra coisa, a soberania do Espírito Santo de Deus, ela não age à parte da responsabilidade humana. Aqueles homens poderiam dizer, nós vamos ficar aqui, nós vamos esperar para ver o que acontece. Não. Houve a responsabilidade. Foi Saul quem marchou de noite, desenhou as frentes da batalha, ou seja, a estratégia que eles haveriam de fazer, forjou aquela situação toda para que eles pudessem pegá-los de surpresa e exterminar a todos. Então observe, soberania do Espírito de Deus, responsabilidade humana de mãos juntas. E então vem a libertação do povo. A fé profunda não isenta a igreja de um planejamento, ou seja, viver na dependência do Espírito não nos isenta de um planejamento, de um trabalho árduo,
mas a glória de Deus ela é manifestada quando o povo faz aquilo que tem que fazer, obviamente dependendo inteiramente da ação do Espírito Santo de Deus. E uma aplicação cristológica para a gente. Observe que Saul ele vai reunir 330 mil homens para uma batalha temporal, terrena. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele reúne o seu povo, um povo incontável de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, para a vida eterna. Nós somos do exército do Senhor, para toda a vida. Segundo destaque cristológico, que Saul derrota o exército amonita, preservando os corpos físicos. Ou seja, nenhum homem de Israel perdeu o olho naquela batalha. E Cristo, meus irmãos, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, definitivamente Ele venceu o pecado, a morte e a Satanás, e Ele preservou as nossas almas, porque nós somos dele, e nós fomos comprados com o seu precioso sangue. Então, Cristo derrota o último inimigo a ser vencido, a morte. E isso é motivo de alegria. Em terceiro e último lugar, Saul vai unir temporariamente 12 tribos marcadas pela divisão. Obviamente que 2 reis depois, 3, Davi, Salomão, seu filho, Roboão, seu neto. Já em Roboão, o povo se divide novamente. A unidade é quebrada. Mas Cristo não. Porque quando Ele nos une a si mesmo, Ele nos une eternamente a um só corpo, a sua igreja. E essa união é indissolúvel, é o corpo vivo do Senhor, chamado de Igreja do Senhor, que Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E nós temos que nos alegrar com isso. Portanto, toda a libertação do Antigo Testamento, ela é apenas a sombra da obra definitiva do Messias. Apontava para a salvação de Jabes. Foi grande, mas a salvação conseguida por Cristo na cruz foi suprema. E eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O texto que nós vemos em Zacarias capítulo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus nos abençoe, aplique essa palavra nos nossos corações e que nós saibamos que quem liberta é o Espírito Santo de Deus, mesmo em meio às dificuldades do presente século.